Como a esperança da volta de Jesus deve transformar a forma como nós vivemos? No estudo de hoje, nós vamos analisar os ensinos apostólicos sobre santidade, responsabilidade e esperança. E entender que uma vida preparada nasce da graça de Deus e se expressa em fidelidade prática. E agora, mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos chegando a o final de mais uma semana desta temporada, eventos finais, e esta semana estamos estudando a visão dos apóstolos sobre os últimos acontecimentos, sobre os últimos dias, realidades que eles enfrentaram na igreja primitiva, os desafios que eles tinham. O tempo foi passando, o Senhor não vinha, e aí foram falsas ideias sendo apresentadas, muitos desanimaram na fé, abandonaram. E se você analisa o livro do Apocalipse, o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, onde a gente tem as 7 igrejas, a gente vê ali exatamente o que vai acontecendo com a igreja cristã, que ela vai perdendo sua originalidade, sua essência, e vai abandonando, e a igreja se perverte totalmente. Falsas ideias são introduzidas, e muitas dessas falsas ideias permanecem até hoje, são absorvidas em sistemas doutrinários. Quando eu estou falando sobre isso, não estou falando de pessoas, estou falando de nível institucional. Por isso que é importante que a gente vá para o texto bíblico e avalie como que aconteceu esse processo de mudança, porque isso foi bíblico, a gente já viu ao estudarmos o livro de Daniel, e como vimos ontem, Paulo deixa bem claro que nos últimos dias, tanto no período da igreja primitiva, eles estavam vivendo, como nos últimos dias, eles sofreriam com poderes religiosos que iriam se opor à vontade genuína de Deus, se trajando de Deus, se trajando de piedade. Então, se você deseja entender mais desse assunto, mais desse tema, peça agora mesmo, sem nenhum custo, a sua revista Esperança Eventos Finais. Agora, pode mandar mensagem para o WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Ou você pode ligar para a gente também para o 0 operadora 12 21 27 31 21. Até 10h30 da noite. 012, eu digo sempre operadora, né? Mas pode ser direto aí, acho que você não precisa mais discar a operadora. É o 012 21 27 31 21. O 12 é o nosso código de área aqui da cidade de Jacareí, no estado de São Paulo, do ladinho de São José dos Campos, 1h30 da capital paulista, tá bom? E vai chegar na sua casa, em qualquer lugar aí, sem nenhum custo, a sua revista Esperança, tá? Vamos orar? Vamos a mais um estudo, reflexões sobre os últimos acontecimentos e que lições são importantes para a nossa vida agora. Obrigado, Senhor, porque a gente está aqui para estudar a Bíblia. Obrigado por essa oportunidade, por essa liberdade. Eu oro para que as pessoas que estão me assistindo tenham essa vontade de aprender mais. Eu sei que não é fácil, a gente traz uma carga cultural, né, o âmbito religioso que a gente viveu, e às vezes não é fácil desconstruir um pensamento, mas eu peço que pelo poder do Espírito haja transformação na gente. Eu suplico, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje a gente vai ler
algumas falas que Paulo teve e algumas falas que Pedro teve sobre esses últimos acontecimentos. Eu tenho certeza que vai ser bênção para todos nós que estamos e queremos entender mais da palavra de Deus. A volta de Cristo não é apresentada apenas como um evento a ser estudado. A gente tem analisado isso aqui, né, ao longo dessa temporada, mas como uma realidade que deve moldar o caráter. Deve moldar as nossas escolhas, a vigilância e também a responsabilidade moral que a gente tem. Então não é sobre um evento só, mas é sobre como esse evento muda a minha vida, tem mudado minha vida, tem mudado o meu caráter, as minhas escolhas, a minha atenção e a responsabilidade moral que eu tenho. Porque são os valores do reino que são implantados no meu coração. A partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus, eu desejo encontrar com Ele, mas há uma mudança já na minha vida. Então há uma mudança interior. Eu já falei, acho que algumas vezes aqui, umas 2, 3 vezes, sobre um discurso que tem, né, uma crítica daqueles que pregam sobre a volta de Jesus, e alguns criticam, mas vocês não falam sobre a necessidade de transformação da vida aqui. Queria deixar claro para você que nós falamos de um processo de transformação que deve acontecer aqui, porque os valores do reino estão no meu coração e eu devo viver esses valores, tá? Então não é só sobre um evento, é sobre transformação. Agora, eu não posso só desejar uma transformação aqui sem visualizar que a verdadeira transformação acontecerá quando Jesus voltar. Aí é um outro, né? Eu saio de um extremo, vou para outro extremo. E que alguns, às vezes, entram nesta fala. Porque, às vezes, você quer construir o seu próprio mundo aqui. Ao escrever para Tito, Paulo une 3 tempos. E a gente vai entender isso agora. A graça manifestada no passado, a vida sóbria no presente, né? Aquilo que o Senhor fez na minha história ontem, aquilo que o Senhor está fazendo comigo hoje, está me dando discernimento, lucidez e a bendita esperança no futuro. Então é sobre o ontem, é sobre o que está acontecendo agora e é sobre o amanhã. E olha só o que ele diz, capítulo 2, versos 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos. Aquilo que o Senhor ofereceu. Todos aceitaram a salvação? Não, nem todos aceitaram. Mas a graça sempre foi para todos. Ela, portanto, um dia foi apresentada, aquele que aceitou agora vai passar por uma mudança neste momento. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós vivamos nesse mundo de forma sensata, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Dá para perceber no texto? É aquilo que a graça foi apresentada para todos. Aquele que aceitou, né, a manifestação dessa graça passa por esse processo de transformação. Ela nos educa, ou seja, vai mudando o meu coração para que, renegadas a impiedade, o olhar que eu não tinha para o próximo e as paixões mundanas, né? Ela mudou, porque agora eu estou preocupado, eu me tornei uma pessoa piedosa, eu tenho controle sobre as minhas paixões mundanas, há uma mudança no meu coração e dessa maneira eu vou viver de forma sensata, eu vou viver de forma justa e de forma piedosa, aguardando a volta do Senhor Jesus. Fica claro? Pensa um pouquinho comigo, o que Jesus fez por você na sua história? Você pode contar? Lembra como você era, como era a nossa vida, como eram os nossos desejos, o que o Senhor fez por nós. O Senhor nos alcançou em determinado momento. Alcançando agora, o Senhor começou um processo de mudança em mim. E esse processo de mudança ele é contínuo. E eu continuo tendo um olhar agora, o olhar de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que me motiva a viver. E eu vivo uma vida piedosa, decente, justa, e eu quero encontrar com o Senhor Jesus. Então, quando eu encontro o Senhor,
a mudança, a história acontece. E essa história, ela é contínua. A graça não apenas perdoa, mas ela forma. Ela ensina o cristão a renunciar à impiedade e às paixões humanas. E isso chama-se transformação. E essa transformação é que vai me conduzindo para a eternidade. Vamos pensar agora no que Pedro está falando no capítulo 3. E esse texto, ele se assemelha muito àquilo que eu falei ontem. O tempo estava passando, a igreja primitiva estava passando por dificuldades, a igreja estava passando por apostasia, abandono da fé, e falsas doutrinas estavam sendo introduzidas. E ele vai dizer lá assim, ó, eu vou ler o verso 1 e verso 2, eles não estão ali, mas eu quero ler aqui, a minha Bíblia diz assim, ó, amados, esta é agora a segunda epístola que eu escrevo para vocês. Em ambas, eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que, agora é o verso 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Então Pedro está dizendo assim, estou escrevendo a segunda vez para vocês, para trazer para a mente de vocês esclarecida, lembrança daquilo que foi escrito. E agora ele vai dizer no verso 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. Vejam só, no texto que Paulo escreve para Tito, ele está dizendo lá, a graça foi alcançada, ela se manifestou e ela mudou a vida. Agora, você não vai viver segundo as suas próprias paixões, impiedosamente e segundo as suas paixões. E Paulo vai dizer, Pedro vai dizer aqui agora, que esses falsos cristãos, eles andam segundo as suas próprias paixões, segundo os seus próprios desejos, e dizem, olha o que eles vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os seus pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa é uma ideia de uniformismo. Eles estão questionando, começam a contestar e dizer assim, e a promessa de que Jesus vai voltar? Desde o começo é sempre a mesma coisa, não mudou nada. A história vai se repetindo e vocês estão pregando isso há quanto tempo? Sempre que eu lembro dessa advertência, né, que Pedro está dando, daquilo que alguns contestariam, eu fico sempre pensando há quanto tempo eu prego o que eu prego. E há quanto tempo eu conheço o que eu conheço. Você sabe, eu já falei aqui talvez algumas vezes, mas eu tive o privilégio de nascer num ambiente cristão. Meu avô era um fiel membro de uma comunidade religiosa, estudioso da Bíblia, meus avós. E em determinado momento, ao estudar e ao receber estudos, ele conheceu algumas verdades da palavra que passaram sem ele perceber em algum momento. E ele aceitou a verdade que nós pregamos na igreja adventista e eu nasci nesse ambiente. E eu cresci ouvindo meu avô pregar sobre a volta de Jesus. Eu cresci ouvindo meu avô falar de forma, sabe, muito apaixonada sobre a volta de Jesus. E muitos anos se passaram, meu avô já dormiu o sono da morte há alguns bons anos, 30 e poucos anos, e Jesus não voltou. Eu prego esta mensagem desde que me conheço por gente, sempre compartilhei, e como pastor, como estudante pastor, né? Estudante 4 anos, aí pregando de forma mais intencional, e como pastor há 32 anos. E alguém pode dizer assim, onde está a certeza? Onde está a promessa da vinda? Pedro está advertindo que nos últimos dias surgiriam aqueles que iriam contestar.
E como nós vimos ontem, alguns até diriam, não, o Senhor já veio espiritualmente. Mas aí Paulo vai dizer, não, não é dessa forma. Vai se manifestar o homem da iniquidade. Vai se manifestar. Vai haver um poder religioso que vai se interpor a Deus. Então, e aí você pode ter questionamentos sobre o que você acredita. E aí ele continua dizendo, acontece que de propósito, eles esquecem, Pedro está acontecendo, vão aparecer dizendo, tá assim, não, nada mudou. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, está relembrando a criação. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O que Pedro está resgatando aqui? Pedro está dizendo assim, alguém pode dizer, e aí, e Jesus não vem? Tantos anos aí vocês pregando isso, e Jesus não vem? Aí Pedro está dizendo assim, olha, queria dizer para você uma coisa. A terra foi criada pelo poder da palavra. A terra foi destruída pelo poder da palavra. A terra foi restaurada pelo poder da palavra. E este Deus que tem o poder da palavra está no comando de todas as coisas. Todas as coisas. Vejam, viram como ele vai dizer aqui, ó? Os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para... guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. O mesmo poder da palavra que criou, que ele está dizendo, quando surgiu, quando foi destruída, quando foi restaurada e tudo que existe, tem um comando, tem um controle. E este dia está sendo guardado para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Então Pedro está dizendo assim, olha, eu queria dizer para vocês que o juízo vai acontecer. O mesmo Deus que criou, destruiu, recriou, mantém e continuará tendo controle. Até os últimos momentos. E não esqueçam, estamos falando de um Deus eterno. Um Deus que sempre existiu. Não é a nossa contagem de tempo. Não é a nossa contagem de tempo. É a contagem de tempo do Senhor, porque a nossa é muito limitada. E tem mais, Pedro está dizendo, e tem mais. Não é só sobre isso. Não é só sobre o controle divino. Não é só sobre o dia da vinda do Senhor e o dia do juízo. Não. É que o Senhor também não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então não há atraso na promessa da vinda do Senhor. Não. Eu não consigo ter noção do todo. E tem mais, o Senhor, ainda que alguns estão dizendo que está demorado, e o Senhor, queridos, não quer que ninguém pereça, o Senhor ainda dá tempo de oportunidade. E aqui, queria dizer para você que o julgamento, o juízo divino está muito além da nossa compreensão do que Pedro está dizendo aqui. Porque o Senhor é justo com todo mundo, é isso que ele está dizendo. Se esse precisa de tempo, eu vou dar tempo para esse. Se esse precisa desse tempo, o Senhor dá para a gente oportunidades. Queria dizer de forma muito clara isso para ti. O Senhor dá para cada pessoa tempo e oportunidade necessários para a salvação. E aí, para cada um é diferente do outro. Não existe a mesma regra para mim, mas o Senhor olha para mim e diz assim, Gilmar, você precisa disso, eu vou te dar isso como oportunidade, tempo e oportunidade, eu vou trabalhar no seu coração. Seu José, a sua forma é essa? Eu vou te dar esse tempo que você precisa. Paulo, esse é o tempo que você precisa? É isso, Dona Maria, esse é o tempo, eu vou te dar o tempo. Sabe por quê? Porque Deus é justo. E eu já falei aqui, e o que está em jogo no universo, não sou eu não sou protagonista de nada.
é o caráter divino, quanto Ele me ama. Quanto Ele me ama. Por isso quer dizer, você ama muito alguém e esse alguém está longe dos caminhos, fica em paz. Deus está dando para essa pessoa a oportunidade que ele precisa, o tempo que ele precisa, e o Espírito está trabalhando à medida que ele precisa. Se ele vai aceitar ou não, eu não sei, mas eu posso ficar em paz porque Deus é justo. E quando ele vai dizer, pedi, dar-se-vos-á, ele vai dizer assim, você acha que um pai daria uma coisa ruim para o filho? Você acha que Deus daria uma coisa ruim? Você acha que Deus tem prazer na destruição? Não! Ele está dando oportunidade. E para cada um, essa oportunidade, ela é justa. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Por que vai vir como ladrão? Porque alguns vão estar esperando e outros não. Para aquele que não estiver esperando, será como ladrão que vem de noite. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem vão desaparecer. De um lado, ele falou sobre uniformismo, né? Eles contestavam. E aqui Pedro está dizendo assim, não, haverá uma transformação. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Porque essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Quando ele está dizendo esforcem-se, é o papel que eu tenho que fazer, não é de mérito. Esforçai-vos por entrar pela porta, diz o texto bíblico, na palavra de Jesus, o Senhor dizendo. Só eu posso tomar decisão. Ninguém pode por mim. Isso chama-se liberdade. E considerem a longanimidade do nosso Senhor, a bondade, quanto Ele quer te salvar, como oportunidade de salvação, como também o do nosso amado irmão Paulo, que escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Veja que Pedro está enfatizando como Paulo falou a respeito da longanimidade, da bênção, da paixão que o Senhor tem para salvar, mas a certeza do dia do juízo. Nelas há certas coisas difíceis de entender, está falando dos escritos de Paulo, que aqueles que não têm instrução e são estáveis vão deturpar, como também vão deturpar as demais escrituras, para a própria destruição deles. Perceba que para os apóstolos era muito claro que nos últimos dias iriam vir aqueles que iriam deturpar a palavra, usar a Bíblia e dizer o que a Bíblia não disse. No verso 17 e 18, Pedro continua dizendo, portanto vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Perceba, Pedro está falando do próprio âmbito religioso. Pedro está dizendo assim, vão aparecer aqueles que vão mudar o que a Bíblia diz. Fiquem espertos com esses, para que vocês não caiam. Pelo contrário, diz ele, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Então não sejam iludidos, não sejam enganados por aqueles que vão mudar o texto, por aqueles que vão criar teologias que não são bíblicas. Pelo contrário, se apeguem à graça do Senhor e entendam como o Senhor deseja salvar. Queridos, que advertência que Pedro está dando para a gente, que nos últimos dias surgiriam aqueles que falariam coisas em nome de Deus, que são contrárias ao que o texto bíblico está dizendo. E ele está dizendo assim, cuidado, fique esperto. Como nós lemos ontem, Paulo vai dizer que a gente precisa ter lucidez, discernimento espiritual,
para que a gente não seja levado. Esperar Jesus, queridos, não é só falar da sua volta. Esperar Jesus é deixar a graça moldar a vida agora. Mudar o coração, mudar nossa mente. Para as pessoas olharem e dizerem, né? Ele parece com Jesus. Esse é o objetivo. A escatologia bíblica sempre leva à santidade. Aqui não é impecaminosidade, irmãos queridos. Aqui é uma vida diferente. Se espera que aquele que se diz cristão seja diferente. Quando eu estou falando diferente, não estou falando de uma conduta religiosa que coloca a gente dentro de uma bolha enclausurado. Não. Estou falando de uma conduta de pessoas que tratam dignamente qualquer outra pessoa. Não estou falando de manifestação pública. Não estou falando de levantarem bandeiras dessa. Não estou falando sobre isso. Estou falando de mudança de coração. É isso que o Senhor quer, no olhar, no tratamento. Não adianta a gente fazer manifestações se não há uma mudança no coração e no tratamento que eu tenho e que eu dou de dignidade para as pessoas. É isso que o Senhor quer. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O bem ou o mal que eu fiz. E bem ou mal, querido, eu faço para o outro. Eu faço do jeito que eu trato o outro, do jeito que eu falo do outro. É inadmissível que uma pessoa que se diz de Jesus, que se refira negativamente, desejando a morte de outra pessoa, amaldiçoando o outro. Isso não é bíblico. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e elas se fizeram novas. Queridos, quer revelar Jesus? Trate o próximo como ele deve ser tratado, dignamente, não importa quem ele é. A gente viu semana passada, assim serão reconhecidos os salvos nos últimos dias. A esperança cristã não é fuga da realidade, mas é convite a uma vida transformada. A volta de Cristo não deve produzir medo paralisante, mas deve produzir uma fidelidade concreta. É sobre isso. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu quero viver revelando a sua volta hoje no tratamento que eu tenho com o outro. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Que a gente aguarde a volta do Senhor com o coração e a vida sendo transformados. Em nome de Jesus. Amém. Bom final de semana para você. Quero te convidar a procurar uma igreja adventista mais perto da sua casa nesse próximo sábado. A gente vai estar pronto para te receber. Entra no site aí, encontreumaigreja.com.br. Vai ser uma alegria te receber. E aproveite o final de semana, curta a sua família. Que a bênção do Senhor esteja na sua casa e a gente se vê segunda. Tchau.